Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos, e lançarão os maus na fornalha de fogo, e aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam: sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Sentados num tempo de profundo silêncio, rezemos no íntimo do nosso coração, pedindo que o Espírito Santo nos faça compreender tudo o que essa palavra hoje nos revela. Como eu amo, ó Senhor, a vossa lei, vossa palavra. Como eu amo, ó Senhor, a vossa lei, vossa palavra. Novamente. Como eu amo, ó Senhor, a vossa lei, vossa palavra. Como eu amo, ó Senhor, a vossa lei, vossa palavra. Irmãs e irmãos, hoje nós encerramos a leitura do capítulo 13 do Evangelho de Mateus. Já estamos há um bom tempo acompanhando Jesus neste capítulo. E eu pedi domingo passado que nós tivéssemos como tarefa da semana ler todo o capítulo 13. Espero que tenham feito uma boa leitura, que essa leitura da semana seguramente vai possibilitar a você uma compreensão mais aperfeiçoada da palavra. Nós estamos lendo o Evangelho de Mateus. O evangelista Mateus, ele
é alguém que aceitou Jesus e que para ele não foi simples aceitar Jesus. O evangelista Mateus, pelas características do evangelho, é alguém que tinha uma forte ligação com a tradição e os costumes judaicos. Ele seguramente era um escriba, um mestre da lei. Ele escreve o evangelho preocupado demais, é o que mais cita e faz referência ao Antigo Testamento, para ajudar os ouvintes que o escutavam. E seguramente ele escreveu esse evangelho na comunidade onde ele vivia, que era um ambiente predominante de gente que vinha da tradição judaica, do rigor da observância da tradição, das leis, dos costumes e das regras religiosas do Antigo Testamento. Para ele não era simples uma conversão a Jesus, porque significava, se Jesus foi rejeitado pelos próprios judeus, rejeitado como Messias, como profeta, acusado de ser um que desobedecia à lei e os costumes e ainda incitava o povo a desobedecer às leis e os costumes, como não guardar o sábado, como anunciar o evangelho aos samaritanos e passar por lá e pedir água a uma mulher samaritana e assim por diante, entrar na casa dos pecadores, tomar refeição com eles, permitir que uma mulher pecadora lavasse o pé dele. Jesus tinha costumes assim que, para os escribas, para os fariseus, os mestres da lei, era uma aberração enorme. E Mateus vem desse ambiente e tem que escrever o evangelho pensando nos irmãos que com ele participava na sinagoga, no templo, e que tinha aquele culto fervoroso do Antigo Testamento e cultivavam no coração a grande esperança da vinda do Messias. De repente vem Jesus, um Messias tão diferente daquele desenhado e pintado na esperança de cada um. Portanto, o final do evangelho de hoje é Mateus se apresentando. Jesus diz aos discípulos: assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Então, a gente imagina Mateus, seguidor da lei judaica, do baú das tradições antigas que ele herdava, dos costumes, das regras, das normas, aquele baú que tirava coisas novas e velhas. Alguns guardam no baú somente coisas velhas, e Mateus é diferente. Vamos ver o texto todo, para a gente situar hoje nesse mistério das parábolas do reino. Nós estamos acompanhando há vários domingos esse mistério das parábolas do reino dos céus, que o Pai escondeu aos grandes, aos sábios e entendidos, lembra? Escondeu a eles e revelou aos pequeninos. E Jesus ensinou para a gente a receita para ser pequenino. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Essa é a regra. Ser pequenino é ser manso e humilde de coração. Mas ele agora, depois de falar vários domingos à multidão, hoje ele tem uma conversa reservada com os apóstolos. Tomem lá, capítulo 13, número 9 do seu folheto, capítulo 13, versículos 44 a 52. Irmãs e irmãos, eu fiz umas anotações aqui, mas é um negócio. Essa semana eu tive uns momentos muito fortes assim de experiência de oração com essa palavra. A gente fica pensando assim,
como nós desperdiçamos a palavra, como nós manipulamos a palavra para fazer dela uma ferramenta para a gente conseguir o que a gente quer, e não uma ferramenta para que Deus torne-nos aquilo que Ele quer. E antes de tomar o Evangelho, eu queria inclusive como regra para a gente ler o Evangelho, tome o começo da segunda leitura, número 8, da carta de Paulo aos Romanos. Porque, sobretudo os pregadores mais entusiasmados, os irmãos evangélicos usam demais essa passagem, e muitos de nós católicos também usamos muito a metade dessa palavra da carta de Paulo aos Romanos. Irmãos, leia: sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, vírgula. E muitos de nós paramos aí, colocamos ponto, não é? E essa é uma forma profundamente desrespeitosa de usar a palavra, de ler a palavra. Eu queria que agora a gente leia de novo até o final do versículo. Vamos ler de novo? Sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para a salvação, de acordo com o projeto de Deus. Ah, tá. Não é assim não. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus e pronto. Então tudo que eu quero Deus me dá. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para a salvação, de acordo com o projeto de Deus. Então, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, tendo duas regras absolutas. O que é o bem para Deus? A salvação e o projeto dele. Então, a gente lê esse versículo e manipula, estraga os ouvintes na pregação. Quando a gente aguça nos ouvintes, nos que escutam a pregação, ou mesmo nós rezando a palavra, a gente fica só na metade desse versículo dizendo: está vendo, Senhor, eu te amo, eu te quero, eu sou obediente à sua palavra, então me ajude a conseguir os bens que eu quero para ser feliz. E aí é a tragédia. Um bando de cristãos perdidos, usando a palavra de forma errada. Porque o bem, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. O bem para Deus é a nossa salvação e que as coisas fiquem de acordo com o projeto dele. Não é que eu consiga o que eu quero e que as coisas fiquem de acordo com os meus projetos. Lembremos que nós vamos iniciar na terça-feira, o mês de agosto, um mutirão de oração pelas vocações. Vocação é responder ao chamado e ao projeto de Deus, e não convencer a Deus para abençoar que eu consiga realizar os meus projetos. Essa metanoia, essa mudança de mentalidade, de querer que Deus olhe para mim e para os meus projetos, e ao contrário, eu tire o olho dos meus projetos e olhe e levante os olhos para o projeto de Deus, é o exercício mais difícil na vida cristã. Todos os santos da igreja, os santos e mártires, só alcançaram uma vida de santidade porque colocaram o projeto de Deus e a salvação como meta única. Não foi? Vamos ao Evangelho agora. Isso é só uma introduçãozinha. Pega o Evangelho. Jesus vai contar 3 parábolas. E nessas 3 parábolas, ele vai apresentar 7 características que eu anotei. 7 características da vida em Deus. Vamos lá? Naquele tempo,
Disse Jesus a seus discípulos. Mudou a conversa. Ela agora não é com a multidão, é uma conversa reservada com os discípulos, com os apóstolos. Vamos. O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Leia. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. Repitam comigo. O primeiro sinal da minha vida em Cristo é a alegria de ter encontrado o tesouro. Se você é uma pessoa que ainda caça tesouro, você não está no grupo dos discípulos e discípulas do Senhor. Posso confessar um pecado meu publicamente? Essa semana estava a Mega Sena acumulada, né? Quando foi na sexta-feira, eu vi a notícia, pensei, vou lá jogar. Depois eu pensei, gente, mas eu não posso procurar um tesouro desses. Eu não posso querer esses 100 milhões. Eu não estou procurando esse tesouro, não vou jogar. Com esse evangelho essa semana, se eu jogar na Mega Sena, significa que eu estou recusando Jesus como tesouro da minha vida. Eu corro até o pecado de jogar, ou uma aventura de jogar outra hora, mas nessa semana eu me recuso a contar com a minha possibilidade de sorte. E eu confesso para vocês que não foi fácil fazer isso não. Se você ainda procura o tesouro, você ainda não está no grupo dos discípulos do Senhor. Irmã, irmão, veja a segunda parábola. A gente vai voltar a essa parábola daqui um pouco. Versículo 45, leia. O reino dos céus também é como um comprador de pérola. Desculpe, é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Tesouro e pérola. Essas duas parábolas mostram a proporção ou a desproporção entre o valor do tesouro, o valor da pérola, a grande alegria e a obrigação como princípio. Para eu ter acesso a esse tesouro e a essa pérola, eu tenho que fazer o quê? Vai e... O que é para fazer com o que você tem? Vai e vende tudo e compra aquele campo e compra aquela pérola. Olha, a gente faz o contrário, né? Aquele homem ou aqueles homens que procuram pérola ou que procuram tesouro, eles têm uma meta. A meta é o tesouro, a pérola. O tema dessas duas parábolas é o que está escondido e é revelado como centro da fé. Eu te louvo, ó Pai Santo, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Esse tesouro escondido, essa pérola escondida, traduz-se na sua vida como a primeira característica, a alegria. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. Alegria, aqui, eu vou fazer um exercício com os irmãos e irmãs que talvez seja coisa pesada, mas eu preciso fazer. Semana passada,
e trazada na parábola do joio, lembra? Terminava no versículo 42, semana passada, dizendo assim: o dono da roça fala para os que querem arrancar o joio: não, deixa. Quando o trigo estiver maduro, eu direi aos que vão fazer a colheita: recolhei primeiro os feixes do joio, amarrai-o para ser lançado. Lançarão na fornalha de fogo. Ali, assim acontece com aqueles que não aceitam o reino de Deus. Ali haverá choro e ranger de dentes. Hoje também, no finalzinho do Evangelho, lá no versículo 51, Jesus fala assim, versículo 50: os anjos virão para separar maus e justos, os maus lançados na fornalha de fogo, haverá choro e ranger de dentes. Então, as duas sentenças de fornalha de fogo, choro e ranger de dentes, entre as duas sentenças está a alegria do reino. Esse contraste é violento entre a fúria do fogo do inferno e o vigor da alegria do reino. Nas duas parábolas, Jesus faz uma exortação: vender tudo para possuir a alegria do reino. Irmãs e irmãos, a gente vem à missa, a gente vai à Trindade a pé, Aparecida do Norte, a gente vai à missa e dá a oferta na igreja e devolve o dízimo, pedindo ao Senhor que por essa oferta, seja de peregrinação, de penitência, de sacrifício ou de doação para a igreja, o Senhor abençoe e a gente conquiste todos os sonhos e realize todos os projetos e tenha os bens desse mundo. Para a alegria do reino é o contrário, é desfazer de tudo que tira do meu coração a possibilidade de ter uma alegria unicamente nele. Está entendido? Então, dito isso, eu quero que a gente volte agora a uma sentença custosa. Recomece comigo a primeira parábola, versículo 44. O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. Cheio de alegria. Alegria do reino. É parecido, na parábola do joio e do trigo, pedia a gente para ter paciência, não era? Paciência para esperar o dia da colheita, que os anjos de Deus é que vai fazer. Aqui, pede que a gente renuncie a tudo e ponha o tesouro. Nas anotações que fiz, sabe o que é o tesouro? Desculpe. Repitam comigo: a alegria é deixar tudo. É deixar tudo. Prestígio, privilégio, pelo reino de Deus. Pelo reino de Deus. O Cristo é o tudo. É o tudo. Então dê uma salva de palma para Cristo, porque Ele é o tudo. Mais forte. Santa Teresa d'Ávila, no meio dos tormentos e sofrimentos, repetia: só Deus basta. Repitam comigo: o tesouro escondido. Tesouro escondido. É o conjunto. É o conjunto das riquezas. Das riquezas. De todo tipo. De todo tipo. Ouro, prata, pedras preciosas. Pedras preciosas. O tesouro escondido. O tesouro escondido. Representa. Para Mateus. O Antigo Testamento. O Antigo Testamento. E as tradições judaicas. Guarde isso. A alegria
para Mateus era deixar o prestígio e privilégio de ser mestre da lei, escriba. Tesouro escondido para Mateus e Jesus reconheceu verdadeiramente que as promessas do Antigo Testamento eram promessas de Deus. A pérola preciosa, olhe para cá, a pérola preciosa é Cristo. Você abre a Bíblia e na Bíblia você tem que querer unicamente encontrar Cristo. E Cristo vai te levar ao Pai, e com o Pai, Cristo vai te dar o Espírito Santo. Mas a alegria é de ter encontrado o reino. O tesouro é o Antigo Testamento e as tradições antigas. A pérola é Cristo. Quando você abre a Sagrada Escritura e encontra Cristo, o centro da Bíblia, o único absoluto, o centro da fé. Cristo é a pérola única da fé. Cristo é o único que leva ao Pai. Cristo é, digam comigo, Cristo é o cumprimento e a realização plena de todas as promessas do Antigo Testamento. Ele realiza muito mais do que prometeu. Bonito, né? Então vamos ver mais, porque tem coisas lindas demais aqui para a gente pegar. Eu não sei se estou conseguindo fazer os irmãos terem uma linha de raciocínio na compreensão da palavra. Eu pedi tanto ao Espírito Santo que não me permitisse me perder, porque são coisas grandiosas demais. É um mistério escondido que a gente pode ficar até extasiado e meio confuso. Irmã, irmão, o tesouro escondido e a pérola exige vender tudo para possuir a alegria. É diferente de possuir tudo para ser feliz. Essa é a regra do mundo, não é? Não é? Eu faço a lista do que vai me fazer feliz e peço a Deus para me ajudar a conquistar isso que eu considero, Senhor, quando eu conquistar isso, eu vou ser feliz. Aqui é o contrário. Vender tudo para possuir a alegria do reino, que é diferente de possuir tudo que eu sonho para ser feliz, conforme a lógica mundana, a lógica do mundo. Terceira parábola, versículo 47. Todo mundo. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar, e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Olhe só as coisas, as anotações que eu fiz. Que coisa impressionante. Repitam comigo. Os pescadores sentados representam com a rede a igreja. Bonito, né? A alegria é o reino encontrado. O tesouro escondido é o Antigo Testamento e as tradições do Antigo Testamento. A pérola é Cristo na Sagrada Escritura. E os pescadores sentados e a rede é a igreja e os novos mestres sentados ensinando na igreja. Os pescadores representam isso que eu faço agora com os irmãos e irmãs aqui pregando: conduzir-nos a um discernimento, a um ensino da fé. A rede e os pescadores sentados é a igreja e o magistério da igreja. O símbolo de Cristo, a autoridade de Cristo, que através da igreja apresenta ao mundo a salvação e a vontade de Deus da segunda leitura. O mar
onde os pescadores lançam a rede, representam a terra da semana passada e semana atrasada. É o mundo onde a igreja anuncia o evangelho, lança a rede. Os peixes de todo tipo são os cristãos. Os cristãos bons são os que escutam e compreendem a palavra. Os peixes maus são os cristãos maus, que não escutam ou escutam e não compreendem. Está claro? Eu pensava essa semana para a catequese que recomeça terça-feira. Um evangelho desse para a catequese é material para um mês. Se a gente pegar um texto desse, você pai e mãe, a família, pega esse texto e rezar e meditar esse pequeno trecho de poucos versículos dentro da sua casa e perguntar um ao outro: cadê a alegria do reino de Deus aqui? O que é para nós o tesouro hoje? Cadê a pérola que é Cristo aqui dentro de casa? Nós estamos sendo os pescadores que sentam, que trabalham, lançam a rede, mas que depois sentam e fazem o discernimento. No meio do mar do mundo, das tempestades, da água turva do mundo, nós sabemos enxergar a rede da igreja, que passa como possibilidade para a gente agarrar e ser arrebatado para o céu. Eu sou um peixe que vai ser jogado dentro do cesto, porque presto, ou eu vou ser um peixe ruim, que é jogado fora. Brabo, né? Irmãs, irmãos, pegue comigo a primeira leitura. Tome lá, número 6 do seu folheto. Nós vamos ler a sequência e eu preciso mesmo é do versículo 11, mas é bom ler o conjunto. Naqueles dias em Gabaon, o Senhor apareceu a Salomão em sonho durante a noite. Está vendo? Sonho, à noite, não é às claras não. É como o peixe na água turva do mar. O Senhor disse a Salomão: pede o que desejas e eu te darei. E Salomão disse: Senhor meu Deus, tu fizeste reinar o teu servo em lugar de Davi, meu pai. Mas eu não passo de um adolescente que não sabe ainda como governar. Além disso, teu servo está no meio do teu povo eleito, povo tão numeroso que não se pode contar ou calcular. Leia comigo. Dá, pois, a teu servo um coração compreensivo, capaz de governar o teu povo e de discernir entre o bem e o mal. Põe a mão no seu coração, incline a sua cabeça. Você que é pai e mãe, esposa e esposo, diga comigo: Senhor, Senhor, dá-me na minha casa, na minha família, no meu trabalho, na minha igreja, um coração compreensivo, capaz de discernir entre o bem e o mal. Dá-me, Senhor. Eu necessito. Amém. Versículo 10. Presta atenção na reação de Deus agora. Leia. Esta oração de Salomão agradou ao Senhor. E Deus disse a Salomão: irmão, você vai ter uma reação súbita agora. Presta atenção no que vai te acontecer. Presta atenção no que Deus vai falar para você agora. E Deus disse a Salomão: já que pediste esses dons, presta atenção, o dom de ter um coração compreensivo, capaz de discernir entre o bem e o mal. Aí Deus vai falar para Salomão que ele não pediu 3 coisas, que é o que nós mais pedimos na nossa oração. Olha o que Deus fala: já que pediste esses dons, leia,
e não pedistes para ti, primeiro, longos anos de vida, segundo, nem riquezas, terceiro, nem a morte de teus inimigos, mas, sabedoria para praticar a justiça. para lá. São as três coisas que faz a gente ir na igreja e ser devoto do Divino Pai Eterno, de Nossa Senhora Aparecida, do santo que for. O que a gente pede a Deus? Saúde, vida longa, não é? Não é? A gente pede que Deus abençoe, a gente traz a oferta e diz: Senhor, essa oferta aqui é para o Senhor abençoar meu trabalho, para que eu tenha prosperidade, para que aumente os meus bens, eu vou ajudar mais ainda a igreja, e eu vou doar mais, o Senhor me dê riqueza para eu pagar minhas contas, para eu dar o melhor para minha família, para eu ter uma vida feliz, não é? A gente pede longos dias, a gente pede riqueza, e a gente pede a morte do inimigo. Ainda que essa morte seja que meu esposo fique do jeito que eu queria que ele ficasse, a minha esposa fique do jeito que eu queria que ela ficasse, meu filho fique do jeito que eu queria que ele ficasse, meu genro, minha nora fique do jeito que eu queria que ele ficasse. É o mesmo que pedir a morte do inimigo. Que o outro fique do jeito que eu quero. Irmãs, é impressionante como essas três coisas é o que predomina no estímulo para ir à igreja e para rezar em casa. Tem muita gente que, se não fosse o medo de perder a saúde, nem iria à igreja. Isso existe? Tem muita gente que, por medo de não conseguir realizar os seus sonhos, de conquistar o que sonha conquistar, nunca iria à igreja. Isso existe? E Deus disse para Salomão: pois é, já que você não reza para mim pedindo essas três porcaria, já que você não fica zoando na minha cabeça pedindo esses três trem que é mundano, que é o mundo que pede. Sabe que essa semana eu meditava esse texto e pensava no seguinte: quase todos os grandes místicos e grandes santos da igreja foram acometidos de grandes enfermidades, não é? Não é? Lendo a vida dos santos, Santa Clara, Santa Teresa, Santa Teresinha, São Francisco de Assis, com as chagas. Quase todos os grandes místicos e santos não ficaram místicos e santos porque conseguiram saúde, vida longa, riqueza e a morte do inimigo. Volte ao Evangelho. Eu só peço ao Espírito Santo que eu não me perca nessa pregação, porque os elementos são muito sérios. Repitam comigo, para a gente pegar a sequência. A alegria é encontrar o reino dos céus. Encontrar o reino dos céus. O tesouro é o Antigo Testamento. É o Antigo Testamento. E as tradições. A pérola é Cristo. Dentro da Bíblia. Da Sagrada Escritura. Os pescadores e a rede. É a igreja. Pregando. Anunciando. O Evangelho. O mar é o mundo. Os peixes somos nós. Versículo 49. Depois de Jesus dizer assim no versículo 48: quando a rede está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se, recolhem os peixes bons em cestos. Leia. Lembra a parábola de domingo passado do joio e do trigo. Continue a leitura, leia. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar homens maus dos que são justos. Lançarão os maus na fornalha de fogo, e aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam: sim. Irmãs, irmãos, essa pergunta de Jesus, o versículo 51 em que ele pergunta: compreendestes tudo isso? O centro de toda a pregação de Jesus é:
levar-nos a compreender os mistérios do reino que são revelados aos pequeninos. Compreender, no Evangelho de Mateus, é a palavra mais forte. É o papel mais importante da igreja, levar as pessoas a compreender a palavra. Diante de Jesus, os mistérios do reino e as situações concretas da vida, a igreja tem que conduzir as pessoas a compreender. Compreender significa, eu me proponho a. O exercício pesado que nós estamos fazendo agora, que é ficar sentado escutando uma pregação. Eu tenho certeza que não é a melhor coisa da vida. Tenho certeza que você sentado num sofá quebrado lá na sua casa, numa sala quente, cheio de gente te perturbando, você se sente muito mais à vontade do que aqui na igreja, com essas 5 portas ventando para tudo quanto é lado. Sentar e escutar e compreender não é um exercício fácil. Escutar e compreender abrange uma atenção ao ensinamento de Jesus. E escutar e compreender implica numa coisa mais séria. Eu vou voltar para casa, para a minha vida amanhã, na segunda-feira, e em que eu tenho que colocar a obediência a Cristo e a nova ordem que Cristo me dá. Escutar e compreender não é fácil, só porque é difícil o exercício de raciocinar, não. Escutar e compreender é difícil porque implica diretamente. A gente vai ouvindo e pensando, em que eu preciso mudar? Em que eu preciso melhorar? Em que eu preciso me corrigir? Em que eu preciso aperfeiçoar a minha vida? Como pai, mãe, esposa, esposo, como cristão, no mundo do meu trabalho, na igreja, no trânsito, na sociedade, no mundo. Escutar e compreender não é fácil porque remete cada um de nós para o eito da nossa vida. E cada um perguntar e dizer a Jesus: Jesus, eu não sou manso, eu não sou humilde de coração, eu te peço, faça meu coração semelhante ao vosso. Jesus, não me permita que eu seja um peixe ruim nessa rede, nessa pescaria da igreja. Irmãs, irmãos, a coisa mais sofrida na vida de pregador é quando a gente encontra uns peixes que não querem ser pescados. Uns peixes que vêm aqui na rede e na barca para pegar uma bençãozinha e sair daqui e comer umas iscas porcaria nas farras e nas porcarias do mundo. Isso existe? Vem aqui para marretar a isca da igreja, para comer essa isca do jeito que quer, na farra que quer. É a coisa mais dolorosa, é encontrar peixe que não quer escutar e não quer compreender, porque não quer a salvação e não aceita renunciar à sua própria vontade e deixar que Deus faça com que tudo contribua para o bem daqueles que amam a Ele, de acordo com o projeto dEle e não o meu. Mas como pregador, Cristo pede que o pregador não condene o peixe, não jogue o peixe no fogo do inferno. Ele fala que isso é papel dos anjos e não do pregador. A igreja não tem a missão de jogar ninguém no fogo do inferno. A igreja tem a missão de pregar, de anunciar, de levar a compreensão. E quem vai pôr a mão em você no dia do juízo serão os anjos, para recolher você para os cestos onde estão os peixes bons ou te lançar na fornalha. Irmã, irmão, no Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 15, nunca mais esqueça isso. Escutar e compreender, Jesus diz assim: vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando.
Já não vos chamo servos, mas eu vos chamo de amigos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, lembra? Eu vos chamo de amigos, porque vos dei a compreender tudo o que ouvi do meu Pai. Irmã, irmão, o sinal, o sintoma, o selo de qualidade de cristão que você tem em você, o carimbo que você tem, que prova que você tem qualidade de cristã e de cristão, é se você é discípulo ou discípulo de Jesus, e se você compreende tudo o que Jesus ouviu do divino Pai eterno. Amém? Não é se você vem à igreja e faz seus pedidos, e o divino Pai eterno, Nossa Senhora, São Sebastião, São Bento, São Benedito, te dá as coisas do jeito que você quer. Já não vos chamo escravos, porque o escravo não sabe o que faz o seu senhor. Diga comigo: Jesus, eis-me aqui. Eis-me aqui. Não sou escravo. Não sou escravo. Quero ser seu amigo. Quero ser seu amigo. Porque o Senhor me faz compreender. Porque o Senhor me faz tudo que o Pai revela. Tudo que o Pai revela. Dá-me, Senhor. Dá-me, Senhor, a graça de compreender. A graça de compreender. De escutar. De escutar. E compreender. E compreender. Tudo que os pescadores. Que a igreja. Me ensina. Me ensina. Amém. Amém. Compreendestes tudo isso? Os apóstolos responderam: sim. Versículo 52, leia. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Bonito, né? Isso é tão bonito. Desculpe nós mais velhos, nós com mais de 40 ou de 50 anos, mas às vezes a gente vai ficando velho e tira do baú só coisa velha. Jesus diz que a gente tem que tirar coisas novas e velhas, porque quando você guarda no baú da sua mente, do seu coração, só doutrinas e regras antigas, você não é uma velha, um velho como Jesus quer, um idoso, uma idosa que tira do baú do seu coração coisas novas e velhas, porque as bênçãos e as graças de Cristo e a verdade do Evangelho, todos os dias o Senhor nos faz compreender melhor. Essas são as coisas novas que Ele sempre coloca no tesouro escondido do nosso coração e da nossa mente. Amém? De verdade? Então agora, eu te peço que você suplique que o Senhor te dê a alegria. Aquela alegria que as riquezas do mundo, já que não pediste para ti longos anos de vida, nem riqueza, nem a morte dos teus inimigos, mas sabedoria, um coração compreensivo, capaz de discernir entre o bem e o mal. Incline a sua cabeça, põe a mão no seu coração, suplique que o Senhor te faça entender o que significa Ele te predestinou para que você seja conforme a imagem que o Pai quer, a imagem de Cristo. E aqueles que o Pai predestinou, Ele também chamou. E aqueles que o Pai chamou, Ele tornou justos. E aqueles que Ele tornou justos, Ele também os glorificou com a alegria do reino e não com a alegria do mundo. Diga ao Senhor: dá-me a alegria do reino. Eu que só sei buscar a alegria do mundo, exorta-me, Senhor, a viver na igreja
e a optar pela alegria e não pelas lamentações e reclamações e gemidos e gemuras da vida. Que eu leve a sério os ensinamentos de Jesus, Pai. Dá-me essa alegria do reino. Dá-me procurar o tesouro na Sagrada Escritura, aprender as coisas boas, novas e velhas da doutrina da igreja. Pai, dá-me a pérola que é Cristo, o único absoluto que o Senhor nos oferece. Pai, dá-me a acolher a igreja, a rede da igreja. Permita que eu seja pescada pela rede da igreja, através da pregação, do ensino e da compreensão da palavra que é Cristo. Pai, não deixe que eu me perca nas águas turvas do mar deste mundo, no terreno duro da beira do caminho, no terreno pedregoso, no terreno cheio de espinhos, mas na terra boa, na água pura do batismo. Pai, faz de mim um cristão, uma cristã que escuta e compreende, e não somente que escuta e pede o que quer. Pai, tantas vezes eu venho aqui, escuto, mas não compreendo, porque eu escuto a palavra e já começo a pedir o que eu quero. Dá-me compreender, dá-me aceitar. A salvação, que as coisas fiquem conforme a vontade do Senhor. Seja feita a vossa vontade, Pai, na terra, no céu, no meu coração, na minha mente, na minha família, na minha vocação, na minha missão no mundo. Seja feita a vontade do Senhor e não a minha. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser.
Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche da alegria do reino. Enche-me com teu Enche-me de poder, compreensão pois de ti da palavra. eu quero ser. Espírito, enche Todos de pé. meu ser. Eleve as mãos para o alto e suplique: as minhas mãos. As minhas mãos eu quero levantar, E em louvor, e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. estenda as mãos aqui para a cruz de Jesus e reze comigo. Ou, se preferir, você reze do seu jeito, conforme o Espírito Santo te indica. Jesus, o Senhor é a pérola, O Senhor é a pérola, a única pérola, a única pérola, verdadeiramente preciosa. verdadeiramente preciosa. Tudo mais é resto Tudo mais é resto neste mundo. neste mundo. Nem a vida longa, Nem a vida longa, nem a saúde, nem a saúde, nem a riqueza, nem a riqueza, nem os bens deste nem mundo, os bens deste mundo, nem a morte do inimigo, nem a morte do inimigo. nada se compara Nada se compara ao Senhor, ao Senhor, a pérola única a pérola única que trouxe para nós que trouxe para nós os tesouros do reino dos os céus. tesouros do reino dos céus. Obrigado, Jesus, Obrigada, Jesus. porque por seu sangue, Porque por seu sangue, por sua morte por sua morte e ressurreição, e ressurreição, eu posso ser eu posso ser um peixe mais ruim um peixe mais ruim que o seu sangue que o seu sangue. me transforma Me transforma numa bênção, numa bênção, num peixe num peixe bom, bom, num dom de Deus num dom de Deus para a igreja, para a igreja, para o mundo, para o mundo, para o céu. para o céu. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Não permita Não permita que eu saia que hoje eu saia hoje desta igreja desta igreja marcado marcado com as minhas fraquezas, com as minhas fraquezas, com a minha ruindade, com a minha ruindade, que ameaça que ameaça jogar-me jogar no fogo no fogo que não se e extingue. não se extingue. Jesus, Jesus, por seu sangue, por seu sangue, por sua morte, por sua morte, por sua por ressurreição, sua ressurreição, dá-me a salvação, dá-me a salvação, dá-me a obediência dá-me a obediência de fazer a vontade do de Pai, fazer a vontade do Pai, dá-me a disciplina dá-me a disciplina de saber escutar de saber escutar e buscar e compreender buscar compreender tudo que o Senhor nos tudo diz que o Senhor nos diz na palavra na palavra e na vida e na vida de entrega. de entrega. Jesus, Jesus, manso e humilde, manso e humilde, coração. de coração, fazei o nosso coração fazei o nosso coração semelhante ao vosso. semelhante ao vosso. Jesus, Jesus, dá-me um coração compreensivo, dá-me um coração compreensivo, dá-me o discernimento dá-me o discernimento entre o bem e o mal. entre o bem e o mal. Jesus, Jesus, manso manso e humilde e humilde, de coração, fazei-me pequenino, fazei-me pequenino, fazei-me manso fazei-me manso e humilde e humilde, de coração, de coração, como o Senhor, como o Senhor, com o coração do Senhor. como o coração do Senhor. Amém, Amém. amém, Amém. 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 Abra seus braços, levante para o céu, faça sua oração de louvor e de agradecimento, glorifique o Senhor agora, porque Ele te deu a alegria do reino. Louve o Senhor, agradeça, porque você recebe dele a alegria do reino, a alegria que os bens e tesouros do mundo não te darão, nem vida longa, nem riqueza, nem morte do inimigo te dará. Agradeça ao Senhor, que te leva a compreender os mistérios do reino. Agradeça ao Senhor, a única pérola capaz de dar a alegria única do céu.
e das coisas no céu. Obrigado, Senhor. Te glorificamos, te louvamos. O Senhor é a pérola preciosa do Pai. O maior dom que nós recebemos. Do Senhor vem a salvação. Do Senhor vem o reino dos céus para nós. Do Senhor vem a graça da purificação e santificação nossa. A graça de um dia ser recolhido nos cestos e levado para o céu. Obrigado, Jesus. Amém. Amém.